Olá, é um prazer estar aqui pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional São Paulo. Eu sou o Dr. Marcelo Araf, do Hospital Municipal do Tatuapé, de São Paulo, e vou falar do exame físico do punho e da mão. Dando início a esse exame físico, na hora que o paciente já vem na sua direção, você já vai observar se tem alguma deformidade na mão. Parece até um exagero isso, mas contar os dedos do paciente, que ele pode ter tido um trauma ou ter uma deformidade congênita. E nesse momento que o paciente já está vindo na sua direção, você já observa tudo isso. E o movimento da mão em relação ao resto do corpo também, se tem alguma anormalidade. Primeira coisa que nós vamos fazer é o exame físico e a inspeção, né, na inspeção, que nós vamos observar se o paciente tem alguma deformidade, tá? Então, ver se todos os dedos, ele tem todos os dedos presentes, se tem alguma sequela de algum trauma ou alguma deformidade congênita, por exemplo, sindactilia, que os dedos são juntos, né, um com o outro, ou se tem um encurtamento de dedo, ou qualquer outro tipo de deformidade. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos avaliar a parte palmar da mão. A gente pode observar na palpação da pele, que essa pele é mais grossa, né, e mais fixa em relação às estruturas mais internas. A mão dominante geralmente é maior e as pregas são mais pronunciadas. Aqui podemos observar também se tem calosidade. Geralmente a mão dominante tem mais calosidade que a mão não dominante. Vamos observar as pregas. As pregas transversas, né, proximal e distal, e a prega da eminência tenar. Elas formam um M, né, invertido aqui na mão. Ver se as pregas estão presentes, se elas são muito pronunciadas ou não. Outra coisa que a gente vai palpar na mão é o tecido que tem embaixo da pele, tá? Que é a fáscia palmar, que pode estar cometida por uma doença, que chama doença de Dupuytren, onde pode ocorrer nódulos e cordão. Temos observado tanto na parte dorsal quanto na parte palmar, e é importante o exame comparativo, se tem alguma tumoração, se a pele está seca ou não, que pode ser um comprometimento de nervo. A pele dorsal é sempre mais elástica, com presença de pelos e menos aderida às estruturas internas. E também podemos observar aqui na mão as eminências tenar e hipotenar, que são bastante salientes, com a presença de músculos nessa região. Uma atrofia desses músculos pode denotar uma lesão nervosa, porque esses músculos são inervados pelo nervo mediano e pelo nervo ulnar. Aqui na eminência tenar temos 4 músculos que são inervados: oponente e abdutor curto do polegar inervados pelo nervo mediano, o adutor do polegar inervado pelo nervo ulnar e o flexor curto do polegar, a sua porção mais superficial inervada pelo nervo mediano e a porção mais profunda pelo nervo ulnar. E os 3 músculos aqui da eminência hipotenar são inervados pelo nervo ulnar, que é o flexor do 5º dedo, o abdutor do 5º dedo e o oponente do 5º dedo. Outra coisa que temos que observar na mão também são os vales, né, e os montes da mão. Esses montes, que são essas regiões mais salientes, com mais gordura, é por onde passam os feixes vasculonervosos. E esses vales aqui, entre esses montes, é por onde passam os tendões flexores. Aqui no dorso, temos que observar, principalmente, se tem alguma alteração na cabeça dos metacarpos, se tem algum encurtamento que pode denotar uma fratura prévia, alguma sequela de trauma. E se tem alguma sudorese, também na palma da mão. E a coloração também, tá? Que pode denotar algum problema vascular também, se essa coloração não estiver boa. Tem que estar bem rosada a palma da mão. Agora vamos iniciar a palpação óssea. Pode deixar esse punho aqui. A palpação óssea nós vamos começar pelo punho. A região mais proeminente, que você consegue acessar melhor fazendo um desvio ulnar, é o processo estiloide do rádio, que ele é geralmente alguns milímetros mais distal do que o processo estiloide da ulna. Aqui podemos palpar também a cabeça da ulna e esse recesso, que pode ser causa de dor em alguma lesão
dessa parte unocarpal, ou alguma lesão ligamentar, alguma estrutura que está comprometida nessa região. A partir da palpação do processo estiloide rádio, alguns milímetros em direção ulnar, nós podemos palpar o tubérculo de Lister. O tubérculo de Lister, a partir dele, você pode palpar, então, o capitato, que ele é na mesma linha, o semilunar capitato e o terceiro metacarpiano. Tudo nessa mesma linha. Tá? A partir daí, nós vamos palpar o polegar, primeiro metacarpiano. Aqui, a articulação metacarpo-falangiana, tá? Que é condilar, as metacarpo-falangianas, as articulações interfalangianas proximais, que são os gínglios, e distais também. Agora nós vamos palpar os ossos do carpo. O primeiro osso que nós vamos palpar é o que tem mais risco de fratura e mais proeminente, é o escafoide, que também você consegue acessar melhor fazendo um desvio ulnar. O escafoide fica na região da tabaqueira anatômica, que é uma região composta pelo extensor longo do polegar mais ulnar e extensor curto do polegar mais radial. Essa região onde você pode palpar o escafoide, como eu falei, é o osso que tem mais chance de ter algum problema traumático. A partir daí, nós vamos palpar toda a primeira fileira do carpo, que é constituída pelo semilunar, que você consegue palpar melhor fletindo o punho. O piramidal já é mais difícil de palpar, você consegue palpar mais na parte volar. Aqui na parte volar, o mais fácil de palpar é o pisiforme, que é um sesamoide, que é a inserção do tendão flexor ulnar do carpo. Distalmente a ele, mais radial, conseguimos palpar o tubérculo do amato, né? Mais radial, palpamos o capitato também volar. Partindo de novo para a parte dorsal, distal, como eu falei, a primeira fileira está a segunda fileira capitato, que você consegue palpar também fletindo um pouco mais o punho. E aqui o piramidal. A partir daí, vamos palpar os metacarpianos. Então, primeiro, o segundo metacarpiano. É facilmente palpável pela parte dorsal, porque a pele é mais fina. E vamos palpar todos os metacarpos. Certo? Vou iniciar agora a palpação das partes moles. O primeiro tendão que eu vou palpar, que é o mais fácil, é o palmar longo. Lembrando que em torno de 15% da população não tem esse tendão. A gente pede para o paciente fletir um pouquinho o punho e fazer uma oponência entre o polegar e o quinto dedo. A gente consegue palpar aqui o palmar longo. Mais radialmente, pode soltar aqui, fazendo um desvio um pouquinho mais radial, a gente consegue palpar esse tendão, que é o flexor radial do carpo. Na parte ulnar, a partir do pisiforme, a gente consegue também, fazendo um pouquinho de extensão do punho e desvio ulnar, a gente consegue palpar o flexor ulnar do carpo, certo? Na parte dorsal, nós vamos palpar os compartimentos dos extensores, que são 6. Vamos iniciar pelo primeiro compartimento dos extensores, onde estão o abdutor longo e extensor curto do polegar. A gente consegue fazer um pouquinho de desvio ulnar, a gente consegue palpar ele, e estendendo o polegar consegue palpar melhor também. A partir daí, o segundo compartimento dos extensores é o extensor curto e longo radial do carpo, que a gente consegue palpar melhor, fazendo com que o paciente cerre a mão e estenda o punho. A gente consegue palpar ele, que é um tendão bastante volumoso, os dois, né? O extensor curto e o extensor longo radial do carpo fazem parte do segundo compartimento dos extensores. A partir daí, nós vamos palpar o terceiro compartimento dos extensores, que é o extensor longo do polegar. Pede para o paciente estender o dedo e a gente consegue palpar esse trajeto do extensor longo do polegar. O quarto compartimento já é um pouquinho mais difícil, pode soltar os dedos. Ele fica um pouquinho mais profundo, que é o extensor próprio do indicador e o extensor comum dos dedos. A ação do extensor próprio do indicador e do extensor próprio do quinto, ele pode ser individualizado, fazendo flexão dos dedos centrais. Isso, aí fica mais fácil de palpar. O extensor próprio do quinto também a gente consegue palpar mais facilmente dessa forma, individualizando a ação dele, que é o quinto compartimento. Pode soltar. E o extensor ulnar do carpo, que insere aqui na base do quinto, a gente consegue palpar fazendo extensão do punho com os dedos cerrados. Agora nós vamos partir para mobilidade articular, começando pelo punho.
A gente pode pedir para o paciente fazer o movimento e você vai observar se ele está normal. E depois pode fazer, testar essa mobilidade passiva e você pode com isso também testar a força muscular, se ela está normal. Então vamos começar pelo punho. Pede para o paciente estender o punho para cima, isso com os dedos cerrados é mais fácil de você conseguir fazer essa extensão. O paciente está estendendo, normalmente é em torno de 70 graus, pode soltar. E a gente vai testar a força também, vai impedir que esse paciente estenda o punho. Tenta fazer força, isso, certo. A flexão do punho é em torno de 80 a 90 graus, pode mexer você para baixo. A mobilidade passiva de flexão. E você também pode tentar dobrar o punho para baixo, vai tentar segurar essa flexão para ver se a força muscular está normal. Aqui o punho também temos o desvio radial, para cá, e o desvio ulnar. O desvio radial é um pouco menor, em torno de 20 graus, do que o desvio ulnar, que é em torno de 30 graus. Isso. Também a gente vai testar a força, pode fazer força, para um lado e para o outro. Agora vamos partir para o polegar. A gente vai pedir para o paciente colocar o polegar em direção à base do quinto, que vai testar a flexão do polegar. E agora ele abre o dedo para testar a extensão, formando um ângulo em relação ao segundo dedo de em torno de 50 graus. Outra coisa que a gente vai testar é a abdução e adução palmar do polegar. Então você vai dobrar o dedo em direção à palma. Isso. Ele vai estar dobrando em direção à palma, abre assim, e vai formar um ângulo em torno de 70 graus com o segundo dedo. Agora, essa articulação trapézio primeiro meta que faz um movimento de circundução, que é uma articulação celar. E aqui o primeiro metacarpiano com a base da falange proximal, com uma articulação condilar. A flexão aqui, pode dobrar o dedo, é em torno de 80 graus, estica assim, e a extensão em torno de uns 20 graus. A interfalangiana do polegar, que é uma articulação em gíngulomo, dobra o dedo. A flexão em torno de 90 graus, estica. E aqui a extensão em torno de 10. Partindo para a metacarpofalangiana dos dedos, a gente vai testar também a flexão, dobra o dedo. Isso, que é em torno de 90 graus, estica. E a extensão em torno de 40 graus. Todos esses dedos é a mesma coisa, você vai testar passivamente e vai pedir para o paciente também abrir e fechar. E também pode testar a força, pode testar, isso. E agora vai segurar a flexão do paciente, tenta dobrar assim. Isso. Para mensurar essa força muscular. Agora vamos partir para as interfalangianas proximais, que são articulações tipo gínglimo. Só lembrando aqui que as metacarpofalangianas, quando em extensão, o ligamento colateral é relaxado e você consegue também fazer movimento de abdução e adução dos dedos. Diferente das interfalangianas que não tem esse movimento lateral, só tem a flexão, pode dobrar o dedo, que é em torno de 90 graus, estende assim, e a extensão 0. Nas interfalangianas proximais, dobra o dedo, flexão em torno de 80 graus, estica assim, e a extensão em torno de 10 graus. Só lembrando também que você tem que examinar as unhas também, né? Que é o primeiro exame, na verdade, que você tem que ver a coloração da unha, se tem alguma alteração, se a unha está largada ou algum que pode denotar um sintoma vascular ou qualquer outro tipo de patologia, certo? Agora nós vamos avaliar a parte sensitiva das raízes. A gente pode observar que C6 pega o polegar e o segundo dedo, C7 pegando o dedo médio e C8 pegando o quarto e o quinto dedos. Essa parte sensitiva em relação às raízes. Quanto à parte sensitiva dos principais nervos, que são radial, mediano e ulnar, vamos começar pelo mediano. O mediano inervando toda essa parte, pegando toda a parte sensitiva da palma da mão até a metade do quarto dedo. A outra metade do quarto dedo e o quinto, tanto o volar quanto o dorsal, são inervados pelo nervo ulnar. O nervo radial inerva toda essa parte dorsal da mão até o quarto e quinto dedos, pegando o polegar até a interfalangiana desses dois dedos, segundo e terceiro. E a outra, distalmente, a interfalangiana distal é inervado pelo nervo mediano. Quanto à inervação autônoma, a região de sensibilidade autônoma desses nervos,
O radial compreende a tabaqueira anatômica, o nervo ulnar, a polpa digital do quinto dedo, e o nervo mediano, a polpa digital do segundo dedo. Agora vamos testar a parte motora dessas raízes. C6 compreende a extensão do punho. Então, o paciente vai estender o punho, você vai fazer força para baixo, impedindo essa extensão, para ver se essa musculatura está íntegra. C7 vai compreender a flexão do punho, então pede para o paciente dobrar o punho e você faz força impedindo essa flexão para baixo, assim. Isso. C7 também compreende a extensão dos dedos, então você vai tentar esticar os dedos, isso. Certo. C8 compreende a flexão dos dedos, então você vai tentar dobrar os dedos, eu vou impedir isso. Certo. T1 já compreende a abdução e a adução dos dedos, pede para o paciente abrir e fechar os dedos. Essa inervação dos interósseos é feita pelo nervo ulnar e a abdução é de 20 graus. Agora nós vamos partir para os principais testes especiais para punho e mão. Claro que eu não vou falar de todos os testes, mas eu vou falar dos testes mais importantes. Os primeiros testes compreendem os testes utilizados na doença chamada síndrome do túnel do carpo. O túnel do carpo é uma região presente no punho, compreendida pelo pisiforme e tubérculo do amato desse lado, e tubérculo do escafoide e trapézio desse outro lado. E o retináculo dos flexores é o teto do túnel do carpo. Dentro do túnel do carpo nós temos 9 tendões, que são os flexores do dedo e o flexor longo do polegar. E nessa região pode haver uma compressão desse nervo por diversos motivos, como um cisto ou uma estrutura anômala dentro do túnel do carpo, ou uma tenossinovite, fatores hormonais, gravidez. Tudo isso pode dar uma alteração no nervo mediano nessa região, dando essa sintomatologia que compreende o território do nervo mediano. E tem alguns testes específicos para isso. O primeiro teste é o teste de Tinel. Deixa o paciente apoiar na sua mão o punho. E a gente vai fazer uma digitopercussão na região do túnel do carpo. Se for positivo esse teste, o paciente vai ter uma irradiação para o território do nervo mediano, um choque ou parestesia nessa região. Agora nós vamos fazer outro teste muito importante na avaliação da síndrome do túnel do carpo, que é o teste de Fallen. A gente pede para o paciente dobrar o punho, pede para fletir, e aí vai ficar nessa posição durante 1 minuto. Se o paciente tiver essa patologia de síndrome do túnel do carpo, devido ao aumento de pressão nessa região, ele vai desenvolver a sintomatologia no território do nervo mediano. Outro teste também importante na avaliação da síndrome do túnel do carpo é o teste de Durkheim. A gente faz uma digitocompressão na região do túnel do carpo, em torno de 30 segundos, e se o paciente tiver a doença, ele também vai desenvolver uma alteração de sensibilidade no território do nervo mediano até a metade do quarto dedo. Agora nós vamos fazer um teste importante também na avaliação se o paciente tem uma suspeita de lesão de tendão flexor ou não. Primeira coisa, nós vamos testar os flexores superficiais que inserem na base da falange média. O melhor exame para isso é você separar os outros dedos e pedir para o paciente dobrar o dedo. Se a flexão da interfalangiana proximal estiver presente, quer dizer que ele não tem lesão desse tendão. E depois nós vamos apoiar o polegar na falange média e pedir para dobrar a interfalangiana distal, testando o flexor profundo dos dedos que insere na base da falange distal. O teste que vamos fazer agora é o teste de Bunel-Littler, para testar se há uma hipertonia dos intrínsecos. A gente vai pedir para o paciente deixar o paciente nessa posição, com extensão da metacarpofalangiana, e vai tentar fletir a interfalangiana proximal. Eu mesmo que dobro. Se o paciente conseguir fletir a interfalangiana proximal, quer dizer que não tem hipertonia dos intrínsecos. Se não conseguir fletir, a gente flete a metacarpofalangiana e tenta fletir a interfalangiana proximal. Se conseguir fletir, quer dizer que tinha uma hipertonia dos intrínsecos. Se mesmo assim não conseguir fletir a interfalangiana proximal, provavelmente a causa é uma contratura articular. Outro teste é o teste dos retinaculares para testar o ligamento retinacular oblíquo. O paciente fica com extensão da interfalangiana proximal
e você tenta fletir a interfalangiana distal. Se você conseguir fletir, quer dizer que não tem uma hipertonia dos ligamentos retinaculares oblíquos. Se você não conseguir fletir, você flete um pouquinho a interfalangiana proximal e tenta de novo fletir a distal. Se você conseguir fletir, quer dizer que tinha uma hipertonia dos ligamentos retinaculares oblíquos. Se mesmo assim você não conseguir fletir a interfalangiana distal, quer dizer que provavelmente é uma contratura articular. Outro teste importante para o punho é um teste que se chama teste de Watson, para testar se o paciente tem alguma instabilidade do escafoide, provavelmente uma lesão ligamentar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar o paciente com o desvio ulnar do punho e com o polegar vai palpar o escafoide volarmente. Aí vai fazer um desvio de ulnar para radial no punho, e se você sentir um clique doloroso, é que o paciente tem uma instabilidade. Só que esse teste tem que ser sempre feito comparativamente, porque o paciente pode ter uma frouxidão ligamentar. Outro teste que nós vamos fazer é para testar a articulação semilunar piramidal. Primeiro teste nessa região aqui é o teste de baloteamento. A gente vai fixar o piramidal e empurrar ele em direção ao semilunar. E vai sentir se tem alguma instabilidade. Outro teste é o teste de Kleiman ou Reagan, que você palpa tanto o piramidal quanto o semilunar e vai fazer movimentos opostos dos dois ossos e ver se tem alguma instabilidade. Lembrando também na região do canal de Guion, que é delimitado pelo pisiforme e pelo âmulo do amato, e o ligamento piso-amato, que é o teto desse canal de Guion. Por dentro do canal de Guion passa o nervo ulnar e a artéria ulnar. E o teto é esse ligamento piso-amato. Pode ter uma alteração nessa região e o paciente pode ter uma sensibilidade alterada também no canal de Guion. Um teste muito importante é o teste de Filkenstein, para avaliar se tem algum problema no primeiro compartimento dos extensores, que é formado pelo extensor curto e abdutor longo do polegar, como a tendinite de De Quervain, que é sempre diagnóstico diferencial também de risartrose. Pede para o paciente aduzir o polegar e os dedos cerrados por cima do polegar. A partir daí você vai segurar o antebraço e vai fazer um desvio ulnar forçado do punho. Se o paciente tiver uma alteração, uma tendinite de Quervain, o paciente vai sentir muita dor na região. O último teste de hoje é para testar a instabilidade da articulação radio-ulnar distal. É o teste da tecla de piano. Com o polegar a gente vai pressionar a cabeça da ulna em direção volar para ver se tem alguma instabilidade nessa articulação.